Nesse vídeo eu vou contar a história da escada do idioma, o meu método de 4 passos para aprender qualquer idioma. Tudo começou em 2014, quando eu queria ser oficial do exército, e na prova da SpaceX caía várias matérias, entre elas o inglês. Especificamente, eu tinha que saber ler em inglês, e eu não fazia ideia como. Eu entrei para um cursinho preparatório, as aulas começaram, as aulas de inglês demoraram um pouco para começar, e quando começaram, eu vi que eram aulas de gramática, vocabulário, como eu tinha na escola, e eu sabia que aquilo ali não ia funcionar. Então eu tive que achar a minha própria maneira de conseguir ler inglês e passar nessa prova. Eu só tinha 3 meses. Então eu fui para casa e pesquisei no Google como aprender inglês. Eu encontrei um blog que mudou a minha maneira de pensar sobre aprender idiomas. Depois eu conheci o Duolingo, que na época eu não conhecia, e comecei a usar por 1 ou 2 semanas, até que gostei, mas não eram os resultados que eu realmente queria. Até que eu achei uma seção do Duolingo que se chamava Imersão, que hoje já nem existe mais, onde a gente traduzia textos em grupo. Então era eu e outras pessoas traduzindo textos reais da internet. E eu comecei a traduzir ali, e eu notei que aquilo ali estava dando mais resultados que o próprio Duolingo. Só que, na verdade, traduzir com outras pessoas eu não estava gostando tanto. Então eu abandonei o Duolingo e comecei a traduzir os textos que eu gostava por conta própria. Traduzir em si não era nem o que dava resultado. O que realmente dava resultado era ler um texto em inglês e pesquisar as palavras que eu não conhecia. E nesse processo de ler inglês e pesquisando as palavras que eu não conhecia, minha compreensão ia aumentando dia após dia. 3 meses depois, eu consegui passar na parte de inglês da prova da SpaceX. Eu fiquei impressionado que eu tinha conseguido ler em tão pouco tempo, e eu também queria saber como entender o inglês falado. Então eu tentei aplicar umas técnicas que ensinavam naquele blog, que era escutar textos com áudio, mas eu não gostei muito. E fiz por 1 ou 2 semanas, até que eu descobri uma coisa, que como a minha leitura já estava razoável, eu conseguia botar um seriado em inglês, no caso 2.5 Men, e eu conseguia entender, eu conseguia acompanhar o seriado em inglês, com legenda em inglês, porque eu conseguia entender a legenda, porque eu já sabia ler inglês, então eu conseguia ler a legenda, entender o seriado, e ao mesmo tempo aprender o áudio também, aprender a entender o áudio que eu até então não conseguia. Ao mesmo tempo que eu estava assistindo seriados em inglês, com legenda em inglês, eu estava assistindo vídeos no YouTube sobre assuntos que eu gostava sem legenda. Uns 3 meses fazendo isso, eu consegui entender um vídeo inteiro em inglês sem legenda. Depois eu comecei a falar, e na primeira vez que eu falei, eu já conseguia me comunicar. Não de uma maneira perfeita, de uma maneira fluida, mas eu já conseguia me comunicar, já conseguia falar sobre o livro que eu estava lendo, ter uma conversa sobre o livro que eu estava lendo. E bastou umas 2 semanas, conversando em inglês, 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, que eu já estava conversando confortavelmente. A escrita em si, eu nem precisei praticar. Quando eu precisei escrever, eu já estava escrevendo. Então eu segui uma sequência. Eu comecei lendo, depois escutando, depois falando e por último escrevendo. E é isso que eu chamo hoje da escada do idioma. Que você deve começar com a leitura, depois praticar sua escuta, sua fala e finalmente a sua escrita. Na época, eu não fiz isso intencionalmente. Foi meio que por acaso, pela necessidade que eu tinha de passar na prova da SpaceX, que eu comecei lendo. Eu não comecei lendo porque eu sabia que aquilo ali ia dar resultado. Eu comecei lendo porque é o que eu precisava fazer naquele momento. Mas, anos depois, eu desenvolvi tudo que eu fiz ali, eu transformei no método passo a passo, que qualquer pessoa pode seguir, que eu comecei a chamar da escada do idioma. Porque é como uma escada. Cada passo facilita o próximo. Se tu aprende a ler, depois fica fácil entender. Se tu entende, depois fica mais fácil falar. E se tu fala, depois fica mais fácil escrever. Se você começar tentando entender, ou tentando falar, ou tentando escrever, vai ser muito mais difícil. Agora, se você começar pela leitura, vai ser muito mais fácil, e depois mais fácil para mover para escuta, mais fácil para fala e mais fácil para escrita. Então, seguindo essa sequência, o processo fica muito mais fácil, mais eficiente. De cada coisa que você faz naquele momento é o que dá mais retorno. Talvez a parte mais difícil é a leitura. Porque eu, por exemplo, eu li artigos de blog e copiava as palavras que eu não conhecia no Google Tradutor. Isso com certeza dava bastante trabalho. Mas para isso eu criei uma ferramenta que se chama Lang Machine, onde você simplesmente abre e começa a ler. Todos os textos ali as palavras estão agrupadas, tem a tradução, o significado, a explicação quando necessário. Então, com o Lang Machine fica muito fácil você desenvolver a sua leitura. E depois de desenvolver a sua leitura, fica muito mais fácil desenvolver o resto. Então, essa combinação da escada do idioma com o Lang Machine se torna a melhor maneira de aprender um idioma. Quando eu aprendi inglês, eu senti que praticamente eu não estava fazendo esforço. Principalmente depois que eu já conseguia ler.
Porque eu estava simplesmente ali assistindo seriados, me divertindo, e o meu inglês estava melhorando muito mais do que a pessoa que estava lá numa sala de aula chata, fazendo exercícios, e o inglês não estava melhorando tanto assim. Então essa foi a história, e se você quer realmente aprender inglês ou qualquer outro idioma de uma maneira eficiente, siga a escada do idioma. Comece pela leitura, depois vai para a escuta, depois para a fala e por último para a escrita. Se você gostou do vídeo, dá um like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.